Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Atípica. Essa temporada está incrível. Hoje estamos trazendo a Moema, que é a mãe do Valtinho. Ela é psicopedagoga e especialista em aba. O Valtinho é um adolescente de 15 anos, diagnosticado com autismo. Recentemente, o Valtinho teve vídeos divulgados em uma plataforma, sofreu ataques cruéis e a Moema transformou essa dor em enfrentamento. Denunciou, foi para a TV e está levantando a bandeira de que cyberbullying é crime e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Moema, muito obrigada pela presença. Inicialmente, eu queria que você apresentasse o Valtinho como só uma mãe sabe apresentar. É um prazer muito grande poder estar aqui com você hoje, Laura. A Laura, eu tenho assim, uma admiração muito grande por ela, né, por ela ser uma mãe atípica e uma ativista, vamos dizer assim, né, da causa, porque ela produz vídeos assim maravilhosos e realmente tem conquistado esse espaço. E eu fico muito lisonjeada de poder estar aqui, né, nesse momento, tendo essa oportunidade de falar, né, do que aconteceu. Um episódio bem cruel, bem complicado, né, mas que também, como ela falou no início, serve de alavanca para a gente enfrentar, né, a gente não baixar a cabeça e não aceitar situações capacitistas, preconceituosas e discriminatórias. É. Então eu vou apresentar aqui o Valtinho. Presente. O Valtinho, ele é um adolescente, na verdade, né, apesar de ter uma aparência bem juvenil, como se ele fosse ainda um bebê, ele vai agora, no dia 18 de agosto, completar 15 anos de idade. Então, o Valtinho, ele tem várias condições associadas. Além do autismo nível 3 de suporte, né, ele tem uma síndrome rara, conhecida como Prader-Willi ou Prader-Willi. Alguns especialistas fazem essa pronúncia de forma diferenciada. Por ser uma doença rara, né, essa doença que o Valtinho tem, essa síndrome, então ele precisa de uma série de cuidados, porque uma das consequências dessa síndrome é a questão da obesidade, né? E essa obesidade ela pode chegar a um nível de morbidez mesmo, né? Ficar bem avançado por conta da saciedade não chegar no cérebro dele. Então, nós pais, né, e cuidadores, e especialistas, nós temos que ter todo esse cuidado com esse controle de peso, né? Então, assim, a minha missão, ela é muito forte, porque desde que o Valtinho nasceu, eu me sinto, por ser educadora, por ser também psicopedagoga, eu me sinto na obrigação também de divulgar a condição dele, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer essa divulgação, né, e usar meu Instagram para isso, comecei a postar vários vídeos e, como sou professora, alguns alunos diziam: coloca mais vídeos do Valtinho, ele é muito bem-humorado, ele é muito espontâneo, porque ele tem todas essas questões na parte física, né, ele tem um atraso bem considerável, porque ele é bem hipotônico, ele é bem relaxado, bem flácido, porém na parte da comunicação ele é bem desenvolvido, então ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. E os vídeos dele são bem humorados, bem engraçados. Eu comecei a postar com frequência. E aconteceu de, infelizmente, né, alguém retirou esse vídeo lá da plataforma que eu tenho, a rede social, e levou para essa plataforma X, que eu não tenho conta e eu nem sabia que existia essa plataforma, eu não tinha nem conhecimento Como foi que tu da descobriu existência. que isso aconteceu? O Valtinho, ele tem um AT, esse AT acompanha o Valtinho na escola, né? E é um excelente profissional, uma pessoa assim muito envolvida, né, e criou um laço muito grande com ele e com a família. Então ele me alertou, ele mandou uma mensagem para mim, né, disse que tinha visto o vídeo com uma conotação bem negativa. Aí eu perguntei, né, mas me explica melhor como foi que foi colocado esse vídeo. Não, eu vou lhe mandar os prints. Eu acho que até ele ficou constrangido, porque era tão pesada
a publicação, que ele não teve nem coragem de dizer o que era, né, do que se tratava. E ele começou a me mandar vários prints. O Aí, à que foi que tu medida, sentiu, Moema, na hora que tu viu esse ataque nossa, gratuito? nossa, eu fiquei assim, sem chão. Comecei a ler e eu digo, meu Deus, não é possível que exista um ser humano tão cruel a esse ponto de fazer chacota, né? E o pior, que eu olhava os comentários para ver se tinha alguém defendendo e não aparecia. Só apareciam pessoas reforçando aquele comportamento mesmo de chacota, né? De difamação, envolvendo não só a criança, o Valtinho, né? Como também a família, né? De dizer, mas como é que uma mãe, ela devia ter abortado, como é que ela tem uma aberração dessa, como é que ela não coloca limites, porque no vídeo ele estava furando uma parede, né? O Valtinho tem hiperfoco em coisas de consertar, né? E aí ele brinca muito com isso. E nesse momento eu fiz até uma brincadeira com ele porque ele estava batendo, né, na parede do quarto dele. E aí eu coloquei com aquele tom bem humorado que costumava ser, né, colocado na minha rede social. E repercutiu positivamente na minha rede social. Eu jamais imaginaria passar por uma situação semelhante, sabe? Foi muito impactante. E aí eu também comecei a passar os prints para o meu esposo, para a minha filha. A minha filha se formou recentemente em psicologia, né? Que é a Mariana, a minha filha mais velha. E ela, mãe, isso não pode ficar assim. Nós temos que tomar providência urgentemente. É cyberbullying, né? Aí ela começou a falar muita coisa, eu calma também, vamos tentar manter a calma. E aí vários amigos começaram, né, que eu publiquei na minha rede social, né, denunciando o que estava acontecendo, mas até nesse momento eu ainda nem tinha pensado na parte jurídica, né, de Uhum. procurar processar e nem fazer o BO, nada, porque eu não conseguia pensar em nada. Só me deu Tu revolta. decidiu não se calar, né, Moema? Sim, Denunciou, foi pra TV, registrou o sim, BO. O que é sim, que te fez ter essa reação, ao invés de, por exemplo, como acontece com muitas pessoas, sair da rede social, desistir, jogar tudo pro alto? sim. Foi um misto de emoções, né? De imediato eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou deixar isso em vão, né? Por quê? Porque se eu me calar, outras pessoas que passam por essa mesma situação, elas também vão ter essa mesma atitude. E eu preciso lutar pelo meu filho. Eu não posso deixar que ele vire objeto de gozação, de brincadeira, com uma coisa muito séria e ficar sei lá, passiva, aceitando tudo calmamente. Então, eu comecei a tomar as providências, aí fiz o BO online, né, na Delegacia de Crimes Virtuais, entrei com o processo na Justiça, já está protocolado, e nós estamos aguardando, né? E hoje está completando 2 semanas do ocorrido. Ainda não saiu a liminar para Até agora, retirar, não. ainda está lá publicado. Ainda está lá publicado. É isso que me causa mais É revolta. um absurdo, gente. É um absurdo, porque você entra com um processo desse, pede uma liminar com urgência, Sim, né? Um crime acontecendo ali todo dia, cada minuto que esse conteúdo continua publicado, é um crime que está se perpetuando ali, e simplesmente o judiciário não analisa a liminar, não dá nenhuma resposta, e esse tipo de conteúdo continua publicado. É um grande absurdo, a gente tem que lutar muito para combater isso. Muita gente não sabe que o cyberbullying é crime e punido com penas de prisão. É, eu queria saber como foi que funcionou essa denúncia. Tu já sabia que cyberbullying era crime? Alguém veio, te alertou, registra esse BO ou já foi automático? Na hora que você viu, não, vou registrar o BO e vou correr atrás. eu já tinha, assim, uma noção que sim, que era crime, né? Mas, assim, com o impacto da notícia, eu fiquei um pouco sem agir, sem ação. E aí foi a minha filha que me encorajou. Olha, vamos logo fazer esse BO, mãe, vamos tomar providência, porque isso não pode ficar assim. Inclusive, ela compartilhou um vídeo, né, também na minha rede social, porque ela disse que queria que eu ficasse como colaboradora e está lá. Uhum. E também teve muita repercussão, foi quando a gente também teve o contato da mídia,
para divulgar. E eu abracei logo, como eu também abracei aqui essa oportunidade, que eu acho muito importante para a gente não deixar ficar impune, porque é revoltante demais. Muito. E o que é que tu diria para uma mãe que está sofrendo isso agora? Porque isso a gente sabe que acontece todos os dias, infelizmente, né? Eu vejo muitas mães que têm filhos com deficiências muito graves, muito difíceis, às vezes têm uma aparência, né, muito característica da síndrome ou da deficiência e sofrem inúmeros ataques com esse mesmo discurso de aborto, de por que que deixa ela viver, por que que faz isso, como se a mãe tivesse a opção Sim. cruel, que uma mãe nunca iria fazer isso, de tirar a vida de um filho. Mas por quê? Que maldade, por que deixar viver assim, né? Esse tipo de comentário muito cruel, que dói muito. O que é que tu diria para uma mãe que está sofrendo esse tipo de ataque hoje e não sabe o que fazer? Eu diria para buscar os seus direitos, né? Não deixar realmente que esse tipo de atitude passe impune, né? Punir esses responsáveis, né, que realmente criaram toda essa situação, eles precisam ser penalizados. Eles precisam entender que esse tipo de prática não é correta, né, e que se eles forem menores de idade, que eu não sei se são, se forem adolescentes, que os pais sejam responsabilizados, né, que em casa se tenha essa educação para que as pessoas entendam que a gente precisa respeitar o que é diverso, o que é diferente. As pessoas, elas têm as suas particularidades, né? E imagina se o mundo, né, se as pessoas saíssem dizendo essas atrocidades e tudo fosse aceito passivamente. Eu acredito que seria um retrocesso, né? Então é isso que eu diria para uma mãe. Tenho falado muito sobre capacitismo, em todas as minhas falas eu falo sobre o preconceito contra a pessoa com deficiência. É um trabalho de formiguinha, Sim, mas eu acho que surte muito efeito. A gente ainda sofre e passa muito preconceito. As pessoas sempre presumem que a pessoa com deficiência não é capaz, que a pessoa com deficiência tem incapacidades, que ela não consegue fazer as coisas e que ela se acaba se tornando um alvo fácil de preconceitos e ataques cruéis como esse. É muito importante que a gente divulgue isso, que a gente mostre a importância dos pais conversarem com seus filhos no dia a dia, explicar o que é a deficiência, explicar que existem as diferenças entre as pessoas. Eu acredito muito que essa geração que está vindo aí, que convive de fato com pessoas com deficiência, né? Porque hoje a gente tem pessoas com autismo, alunos com autismo, com síndrome de Down, com síndromes raras nas escolas regulares. Então, essas crianças de hoje convivem com crianças com deficiência. Eu acho que vai ser uma geração totalmente diferenciada. Eu quero acreditar, eu acredito muito nisso, mas o que a gente vê muito é que a criança é pura sem deficiência e às vezes a família tem aquele preconceito, os pais têm aquele preconceito enraizado e acabam passando ali para aquela criança. Eu tenho um cliente que disse que estava com a filha no recreio ali, aliás, no finalzinho da aula, brincando, e aí veio um menininho que gosta muito dela, começou a brincar com ela e parou e disse assim, olhou assim e falou, não, não posso brincar com ela. Aí a mãe perguntou, mas por que você não pode brincar com ela? Meu pai não deixa, eu esqueci, que ele disse que é para eu me afastar dela, para eu nem olhar para ela. Então, é uma criança que tem a empatia, que entende da diferença, que não, que enxerga muito além da deficiência, mas o pai veio e disse: não brinque com essa criança, não fique perto dela. Então, a gente tem que conscientizar a sociedade em torno disso. Essa discussão é muito, muito importante. E, Moema, você é psicopedagoga, trabalha com aba, trabalha com inclusão, mas eu tenho certeza que nem isso te preparou, né, para enfrentar uma situação como essa, né? Assim, o que é que te fez ter essa reação de ir atrás e como é que isso te modificou? Assim, você acha que essa situação te transformou em uma mulher mais combativa em relação ao preconceito? sem dúvida, Laura, porque assim, tudo que a gente passa, né, na maternidade atípica, ela vai, de certa forma, trazendo algum aprendizado, né, nos fortalecendo, vamos dizer assim. Realmente eu jamais imaginei passar por uma situação semelhante a essa que eu estou passando no momento, mas eu sempre procuro pegar todas essas vivências que eu tenho tido, né, no decorrer desses 15 anos com o Valtinho, para me fortalecer e também para passar isso para as mães, né? Que as mães entendam que se a gente não abraça, né, se a gente não luta,
o que é que as pessoas vão fazer? Será que elas vão acolher se nós mesmas não fizermos esse acolhimento, né? Se nós mesmas não lutarmos por aquilo que é de direito deles, né? Ele entendeu o que aconteceu, Moema? Tu conseguiu Ele proteger ele dessa situação toda? consegui proteger. Ele entendeu assim que quando chegou a equipe de reportagem lá em casa, ele disse assim: "Mãe, é a Aniele Brandão que era a repórter e ele gosta muito de jornal, é um dos hiperfocos dele, ele adora assistir jornal, então ele sabe o nome de todos os repórteres, né?" E ele foi se sentindo lisonjeado, porque Porque assim, estava sendo porque estava entrevistado. sendo entrevistado. Então, assim, na inocência dele, ele nem imaginava, né, que se tratava de uma questão desagradável, né, de um cyberbullying. Para ele estava sendo a estrela ali naquele momento. Então, e eu fiz questão de deixar ele muito bem e à vontade, porque eu trabalho muito a autoestima dele, sabe? Ele diz o tempo todo que ele é lindo, que ele é um príncipe, que ele é a pérola da mamãe, que eu digo que ele é raro, ele é um diamante, é como ele se descreve. Então, assim, ele não tem nenhuma dificuldade de aceitação com ele mesmo. Ele é muito bem resolvido, né? E assim, essa maldade não, eu não deixei chegar até ele exatamente para ele não se contaminar, para ele continuar com esse pensamento. Verdade. Que lindo. A lei existe, mas a internet, essas pessoas que fazem isso, muitas vezes continuam impunes na prática, né? Na tua opinião, Moima, o que é que precisaria mudar nessas plataformas, na justiça, na sociedade, para que situações como essa não se repetissem com tanta frequência e ficassem impunes aí por tanto tempo, né? A gente sabe que o que aconteceu com o Valtinho foi um absurdo, um crime, e ainda hoje está publicado na plataforma, né? A lei existe, a justiça existe, já foi ajuizado um processo, já foi denunciado, mas esses criminosos continuam impunes. O que é que você acha que precisaria mudar para a gente conseguir uma efetividade? Eu acredito que as próprias plataformas elas poderiam, né, evitar ter algum mecanismo, né, de filtrar esse tipo de fala, né, de comentário, né? Eu não sei se alguma já faz isso, né? Porque eu observo que em algumas não tem tanto esse tipo de ofensa de forma recorrente. Em outras a gente já observa que quando eu comentei dessa plataforma, várias pessoas disseram assim, mas também lá é um local que acontece isso com muita frequência, né? Sinal que o que aconteceu com o Valtinho Já não é um aconteceu com caso outras isolado, já pessoas. aconteceu com outras pessoas. E por que que demora tanto tempo para penalizar, para retirar do ar? Eu não consigo assim conceber, né? Porque aconteceu com um menor de idade, uma pessoa com deficiência, né? É caráter de emergência, tem uma certa urgência em se resolver, Com né? toda certeza. E a gente fica indignado com essa demora. E é preciso saber que o cyberbullying é crime. Ele é tipificado em lei, uma lei que alterou o Código Penal, ele está lá no Código Penal, né, desde 2024. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E quando a intimidação sistemática ocorre em ambiente digital, é essa pena de 2 a 4 anos e multa. E é importante que as pessoas saibam que se estiverem sofrendo esse crime, se chegarem a sofrer esse crime, registrar provas. Primeira coisa, gente, prints, tá? Com data, com link, se possível. Denunciar, tá? Na própria plataforma, primeiramente. Muitas retiram ali, mesmo com denúncia já retiram, né? Pelo visto, essa plataforma que aconteceu, a situação do Valtinho ainda não pesou no bolso dela, de fato, porque está acontecendo com recorrência, talvez também porque muita gente vai deixando para lá. Deixa para Sim, lá, não processa, não pede indenização por esse fato horrível, e aí vai compensando, deixa, não vai acontecer nada com a gente, deixa aí, tá engajando, tem gente comentando, tá viralizado. sim. Então, denunciem. Se isso acontecer com vocês, é muito importante essa denúncia. Registrem, façam as provas, tirem prints com datas, com horários, com links. Denuncie na própria plataforma. Registre o boletim de ocorrência, tá? Na delegacia. Hoje em dia você consegue registrar um boletim de ocorrência online tranquilamente. Tem vários estados que têm delegacias especializadas em crimes virtuais também, que têm uma atuação muito forte, né? E
e nunca deixar para lá, porque a gente só vai conseguir mudar isso quando for pesando no bolso, né? Quando realmente esses criminosos forem punidos, sofrerem ali um processo crime mesmo, forem chamados para depor, para se explicar, se forem menores de idade, que os pais sejam responsabilizados por isso, né? Porque ninguém pode ficar impune quando pratica um crime como esse. É um verdadeiro absurdo. Moima, e assim, em relação à maternidade atípica, tu é psicopedagoga, já era antes do Valtinho, ou Sim. foi o Valtinho que te trouxe para essa profissão? Trabalha com autismo também, ou Sim. não? Eu acredito, assim, que tudo na vida tem um propósito, né? Eu acho que eu fui preparada para ser mãe do Valtinho, né? Porque eu tenho uma filha típica, né, que é a mais velha, e eu sempre gostei de trabalhar, né, dentro da área da inclusão. Eu sou professora, né, formada, sou concursada na Prefeitura de Teresina, e eu fiz psicopedagogia logo que me formei. Passei 3 anos em sala de aula, né, que é o estágio probatório. Em seguida, eu fui trabalhar na divisão de educação inclusiva do município de Teresina. Então, passei 10 anos vivenciando a questão da inclusão, né? Tanto como eu auxiliava a Daniela Coutinho, que na época era a gestora, né, da divisão, e depois eu passei a integrar o serviço de avaliação e acompanhamento técnico, que é uma, vamos dizer, a equipe multiprofissional que atende as crianças do município, né, para fazer o relatório, né? Então eu passei também bastante tempo lá tendo essa experiência. Então eu acho que eu fui preparada, né, inconscientemente para ser mãe do Valtinho. Que lindo, gente. Muito obrigada, Moima, pela participação. Acho que a gente trouxe muita informação sobre o cyberbullying e também, principalmente, né, que era nosso grande objetivo, incentivar as mães ou as pessoas que estão sofrendo ataques na internet a denunciar, a saber que isso é crime, a não deixar para lá, porque a gente só vai conseguir essa mudança quando todo mundo denunciar, quando a gente deixar de deixar para lá. Eu sei que é difícil, eu sei que dói ficar revivendo, ficar lendo, né? E quero deixar também aqui um apelo para o Judiciário Piauiense que analise esse processo, que analise essa liminar e que determine o quanto antes a retirada desse conteúdo da internet, esse conteúdo que traz ataque a uma adolescente com deficiência, ataques cruéis que machucam toda a família e que trazem repercussões que a gente nem imagina para o psicológico dessa família, para o psicológico do Valtinho e a indignação de toda a sociedade. Nós estamos com vocês, nós precisamos lutar para que esse crime seja punido, porque é a punição que vai gerar aí uma responsabilização e evitar que isso se repita. Agradeço demais sua presença, agradeço a todos vocês. Quero pedir que sigam o Pod Atípica, @PodAtípica. Nossa temporada está incrível. Vamos trazer muitos debates. Me sigam também no Instagram, @LauraNascimentoADV. Lá eu mostro minha rotina com meu filho, com o Arthurzinho, de 7 anos, que tem paralisia cerebral. E sigam também a Moema, que ela mostra a rotina do Valtinho, esse menino carismático, maravilhoso, engraçado, inteligente. O Instagram é Moema KFA. @MoemaKFA. Nos sigam no Instagram, que a gente vai continuar trazendo esse tema e combatendo o cyberbullying em prol das pessoas com deficiência, dos nossos filhos e de todo mundo que esteja sofrendo esse tipo de ataque. Muito obrigada e até o próximo episódio.